Alô, galera goiana, alô, galera colorada, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E o time colorado venceu o CRB por 1-0 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e melhorou de maneira significativa a sua situação dentro da competição. Vila Nova começa a se afastar do Z4, o que é muito bom, né, nesta reta final do campeonato. A partir de agora eu vou trazer para vocês uma análise desse jogo, falar um pouco dessa vitória do Vila, tanto em termos técnicos, táticos, e falar também um pouco sobre a questão matemática, sobre o momento do Vila para esta reta final. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago para vocês mais detalhes sobre esse triunfo colorado sobre a equipe do CRB. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no Futebol 62, eu te convido a se inscrever. Clique aí, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte deste projeto completamente voltado ao futebol goiano. Estamos caminhando para os 5.000 inscritos. Queremos ainda neste mês de setembro atingir essa marca, que sem dúvida será muito relevante para a gente. Então deixa aí o seu clique, compartilhe, né, nossas publicações, comente, deixe o seu like. Todas essas interações ajudam a fortalecer o nosso projeto, que é totalmente dedicado aqui ao futebol do nosso estado. Quem também nos fortalece neste projeto é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, a Viegas Printer tem o equipamento ideal para a sua necessidade. São impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser, tudo isso a seu alcance por preços bastante tranquilos, né, de você fazer o pagamento. Vale muito mais a pena você locar uma impressora hoje do que você adquirir. Você não tem o custo de comprar, você não tem o custo de adquirir os toners, então você paga apenas uma mensalidade e é atendido muito bem pela Viegas Printer. A empresa atua em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores a qualquer momento pelo 99143-7700. Viegas Printer, uma grande parceira do Futebol 62. Bom, Vila Nova bateu o CRB 1-0, gol do Neto Pessoa cobrando pênalti. O pênalti saiu muito no início do segundo tempo, né? Com 10 segundos aconteceu o pênalti, teve aquela enrola ali para bater, mas aos 2 minutos o Neto Pessoa colocou a bola na rede e fez o único gol do jogo. Neto Pessoa, que estava voltando ao time depois de 4 jogos ausentes, fez o único gol do jogo, a terceira vitória consecutiva do Vila Nova na Série B. Desde aquele início da Série B de 2018, em que o Vila ganhou 4 jogos seguidos, o Vila nunca mais tinha ganho 3 partidas consecutivas na Série B e conseguiu emplacar essa sequência com este triunfo sobre a equipe do CRB. O Vila já havia ganho anteriormente do Guarani e também do Brusque, e com isso a equipe colorada chegou a 37 pontos e tem neste momento 5 pontos de vantagem para o Z4, mas a equipe do CSA, que é quem abre o Z4 agora, o CSA ainda joga pela rodada, vai enfrentar o Tombense lá na cidade de Maceió. Mas o fato é que o Vila está forte nesta disputa de segundo turno, né? O Vila Nova, com essa vitória de ontem, ele chegou à segunda campanha do retorno. O Ituano ainda vai jogar por essa rodada, mas o Vila já tem aí 23 pontos, né? O Cruzeiro é o líder do retorno com 26, o Vila neste momento é o segundo com 23 e o Ituano, que ainda joga pela rodada, tem 20 pontos. Então, sem dúvida, uma campanha muito expressiva do time do técnico Alan Al neste retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma campanha tão expressiva que tirou o Vila de um virtual rebaixado ali na virada do turno para um time que caminha para ter até uma permanência tranquila nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do jogo de ontem especificamente, começando trazendo para vocês as escalações. O Vila foi a campo com Tony, Alex,
o Donato Mancini Formiga, Jean Martins Souza Wagner, Dentinho, Neto Pessoa e Caio Nunes, o 4-2-3-1 do técnico Alan Al. A equipe do CRB, vou colocar aqui o CRB para vocês, jogou com Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e o Romão, Juninho Valora e o Claudinei, Rafael Longini, Emerson Negueba, Anselmo Ramon e Paulinho Mocelin. Este é o CRB também num 4-2-3-1, em que foi superado pela equipe do Vila por 1-0. Conferimos agora os números, os principais números desta vitória alvirrubra, ou pelo menos do alvirrubro goiano. Posse de bola 35% para o Vila, 65% para o CRB. Finalizações 10 do Vila, sendo 4 na direção do gol, 12 do CRB, sendo 4 também na direção do gol. Precisão nos passes 69% do Vila Nova, 82% do CRB. Os cruzamentos 12 do Vila, que o ataque ganhou 4, 31 do CRB, que o ataque ganhou 6. Os lançamentos ou as bolas longas, 47 do Vila, sendo 16 certas, 78 do CRB, sendo 46 certas. Desarmes, 11 para o Vila, 13 para o CRB. E os escanteios, 4 da equipe colorada contra 8 do time alagoano. Agora vamos ao mapa de calor, começando aqui pelos donos da casa, a equipe do Vila. O Vila, como teve uma posse de bola pequena, 35%, normalmente você tem um mapa frio, né, nessas situações, como é este que aparece aí. Mas a gente pode observar, mesmo neste mapa frio, que o Vila utilizou-se mais do setor direito para buscar o ataque do que pelo setor esquerdo. O Vila iniciava as jogadas pelo setor esquerdo, mas no ataque priorizava as jogadas pelo lado direito, né? Então o Vila saía por um lado e tentava concluir as jogadas pelo outro. Essa é a principal ideia, vamos dizer assim, de transição do técnico Alan Al. Agora a equipe do CRB, que teve uma posse de bola grande, 65%, usou muito os dois corredores, prioritariamente também o corredor direito. Pode observar aí, é um mapa muito mais quente pelo lado direito, onde o CRB povoou muito a intermediária do Vila por ali, onde o Raul Prata descia, o Rafael Longini caía por ali, o Emerson Negueba também jogava por ali. Então uma predominância das jogadas ofensivas do CRB pelo lado direito. Usou também o lado esquerdo, mas o CRB ficava muito contornando, né, o bloco de marcação do Vila, sem um grande poder de penetração. Quando conseguiu essa penetração foi no início do segundo tempo ali, em que criou duas jogadas, sendo que uma delas parou na trave do goleiro Tony. Vamos falar do jogo agora então, né? Eu achei os minutos, não só os minutos iniciais, como o primeiro tempo do Vila, achei que o Vila poderia ter sido mais agressivo contra a equipe do CRB, deixou o CRB controlar o jogo. CRB sempre com a posse de bola ali de 60% ou mais, finalizando mais no gol, jogando mais dentro do campo do Vila, e o Vila apostando numa estratégia mais reativa, tentando buscar os contra-ataques. Uma atitude que para mim foi perigosa do Vila no primeiro tempo. No segundo tempo, antes de que o jogo se desenhasse para a gente fazer uma observação do que seria, no tempo já saiu o gol do Vila. Então, com o gol do Vila, o desenho até se intensificou em relação ao que foi o primeiro tempo, né? No primeiro tempo o CRB teve um certo controle, no segundo tempo a bola foi do CRB. O CRB ficou com a bola durante todo o segundo tempo, até porque tinha a desvantagem no placar, e logo em seguida, né, depois que tomou o gol, o CRB conseguiu fazer uma pressão muito forte no Vila, criando duas jogadas de muito perigo, em que poderia ter empatado o jogo, mas o Vila conseguiu controlar. E a reta final do jogo, achei que o Vila foi muito maduro, um time que soube manter o CRB longe da sua área. O CRB tinha posse de bola, muita dessa posse de bola dentro do campo do Vila, mas foi uma equipe que praticamente não incomodou o goleiro Tony ali nos minutos finais. A única exceção, uma batida de virada, né, ali do atacante, o Novaes, Gabriel Novaes, mas a bola nem chegou tão difícil assim para o goleiro Tony, que garantiu a vitória colorada por 1-0. O Dentinho foi expulso
Aquele tipo de lance os árbitros têm dado cartão amarelo, né? Aquela mão para trás que bate no rosto do atacante, o Dentinho já tinha amarelo. Normalmente os árbitros têm aplicado a cartão amarelo. O Vila reclamou muito também dos acréscimos, até acho que a reclamação muito no calor do jogo, porque quando o Tony caiu e se machucou numa jogada que ele passou por cima do atacante, o jogo ficou parado quase 5 minutos. Então o árbitro depois acresceu 8, mas o jogo tinha ficado quase 5 minutos parado neste lance. Você ainda teve a questão das substituições, do pênalti. Então, para mim, os 8 minutos ficaram ali de bom tamanho. Ele ainda deu mais um, né? Ali pela cera dos defensores colorados. Eu achei que não era para tanto as reclamações do Vila. E o árbitro não estava mal intencionado. Ele pode ter errado um lance, outro, mas eu não vi má intenção no Wagner. Tanto é que se ele tivesse mal intencionado, ele não teria dado um pênalti para o Vila, como ele deu no Wagner. Um pênalti que aconteceu, diga-se de passagem. Mas para mim, o Wagner do Nascimento fez uma boa, uma boa arbitragem. O que causa a reclamação muitas das vezes é o calor do jogo, a necessidade extrema de vencer, mas eu não achei que o Wagner tenha interferido, vamos dizer, de maneira negativa nesta vitória do Vila diante da equipe do CRB. No Vila Nova, Tony fez um bom jogo quando foi exigido boas defesas. O Alex teve aquelas dificuldades que ele normalmente tem no setor ofensivo. Defensivamente, achei que foi bem. O Donato e o Mancini cortaram todas as bolas, né, que foram cruzadas na área, eles ganharam praticamente todas. O Formiga, gostei do Formiga no jogo de ontem, gostei dele no primeiro tempo, achei que no segundo tempo também, que pese o CRB tenha jogado muito pelo setor dele, mas ele praticamente não deixou que o ataque do CRB levasse vantagem ali pelo lado direito do ataque, né? O Jean achei que fez um jogo fraco ontem em relação a outros jogos. Gostei muito do Souza, muito mesmo, mais um grande jogo dele. O Wagner, outra vez decisivo, né? Ele havia feito o gol contra o Brusque, ontem sofreu o pênalti. Lá no setor ofensivo, o Dentinho, para mim, fez um jogo de regular para fraco. O Neto Pessoa foi oportunista, teve duas oportunidades, uma impedido no primeiro tempo, que ele tocou na saída do goleiro, a bola passou muito perto da trave, e o pênalti que ele cobrou muito bem, achei o Neto um pouquinho ainda fora de ritmo. E o Caio eu gostei, especialmente no primeiro tempo, foi um jogador que é uma característica interessante, né? Vai para cima, tenta o drible, busca a jogada de velocidade, é um jogador que causa transtornos para a defesa adversária. Essa aí é a minha análise sobre a o 11, né, que começou o jogo pelo Vila. E destacar o trabalho do técnico Alan Al. Né, o Vila se fortaleceu muito coletivamente e isso evidentemente colaborou que alguns jogadores crescessem de rendimento, mas o trabalho que o Alan faz no Vila até agora é um trabalho mais muito bom mesmo, muito acima da minha expectativa, uma campanha até agora de vice-liderança do retorno, com um elenco que fez a pior campanha do primeiro turno. Então, por aí, dá para a gente ver claramente o trabalho do treinador. Ele tira um time que era lanterna do turno para fazer até agora a segunda melhor campanha do retorno. Então, méritos também ao treinador colorado e, claro, a diretoria, que apostou no Alan, trouxe alguns reforços e esses jogadores estão reforçando. Né? Esse é o ponto. O Vila fez contratações na janela e a maioria dessas contratações se mostrou reforço para o Vila. O Mancini hoje é titular, o Souza é titular, o Jean Martin é titular, o Dentinho é titular, o Neto Pessoa é titular, se bem que o Neto chegou um pouco antes, né? Mas o Caio Nunes também é titular. Então o Vila conseguiu se reforçar na janela e por isso, juntado tudo isso, né, um time que está bem treinado, que evoluiu coletivamente, que evoluiu individualmente, que trouxe reforços que verdadeiramente estão reforçando o time. Por isso o Vila vive esse momento bem interessante dentro da Série B, onde, ao meu ver, vai conseguir sim a sua permanência, coisa que em alguns momentos do campeonato parecia improvável. Então essa aí é a minha opinião, a minha análise sobre essa vitória do Vila sobre o CRB por 1-0. Você torcedor, fica à vontade para mandar aí a sua mensagem, para fazer o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte aqui do Futebol 62, rumo aos 5.000 inscritos. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.